Doutor Kleuber, seja muito bem-vindo. Sabe o que eu queria saber de você hoje, doutor Kleuber? A gente vai ter um bate-papo muito legal hoje. Eu quero, na verdade, eu vou entrevistar o doutor Kleuber, porque ele sempre fala muito para nós, mas eu tenho umas perguntas que eu recebi de umas pessoas antes, e a gente conversou, e ele vai me ajudar sobre isso. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí no chat depois, que nós vamos, se a gente não conseguir responder tudo hoje, nós vamos passar para o doutor Kleuber, ele vai ajudar vocês também. Tá joia? Doutor Kleuber, eu quero só saber do senhor, só uma pergunta, quanto tempo que o senhor está nessa área da saúde? Fala para nós. 21 anos. Ó, quase a minha idade. 21 anos. Ei, doutor Cleber, então você conhece muita coisa. O senhor já viu muita coisa, né? E cada dia que passa, a gente descobre vai desvendando novos segredos, né? Que antes não era possível e agora nós estamos tendo a oportunidade de nos aprofundar com mais ênfase, com mais clareza, né? Então as coisas estão, de alguma forma, clareando mais para nós, né? É isso Principalmente aí. para os naturopatas, né, que procuram entender como é que funciona a saúde de uma forma mais natural possível, que é isso que a gente busca, né? É verdade. A gente quer o melhor. E ainda mais assim, a gente sempre procura o melhor ou da mulher ou do homem. Hoje a gente vai procurar o melhor do casal. Olha que massa, para que eles cresçam juntos. Mas vou começar aqui, doutor, por senhor, ó. Afinal de contas, o que que é TPM de verdade? É só uma questão de mau humor ou é algo fisiológico por trás de tudo isso? Conta para nós, por favor. Bom, é, é muito interessante essa sua pergunta, né? Porque as pessoas pensam que a TPM é uma coisa abstrata, né? Não existe, é apenas uma forma da cada um se expressa, mas na verdade não é. A tensão pré-menstrual, ela é uma condição real e reconhecida pela ciência, né? A TPM, ela afeta cerca de 70 a 80% das mulheres em idade fértil. É muita coisa, né? Se você imaginar a quantidade de mulheres que existe no mundo, né, e que 70 a 80% delas sofrem com esse problema, é muito grave isso, né? E a TPM, ela envolve uma oscilação hormonal, tá certo? É, Hum, é, é, Principalmente os hormônios que são o estrogênio e a progesterona, que afetam o sistema nervoso central, provocam desequilíbrios físicos, químicos no nosso organismo, né? Alterações na parte de hormônio e também na parte neural. Então, os sintomas, eles vão além de só do emocional, certo? Eles incluem uhum. dores, inchaço, irritabilidade, principalmente, o que mais é notável são as alterações de humor, tá? Não é frescura, tá certo? Ela é uma resposta fisiológica do nosso organismo, ou seja, do organismo feminino, a esses desequilíbrios hormônicos, né? A TPM, ela é resultado, ela não é causa, certo? Ela é provocada pelo desequilíbrio hormonal que ocorre no organismo feminino, né? Num período que antecede o período menstrual. Ah, então a gente já fica. É bom saber, porque quando uma mulher estiver sentindo essas dores, nessa situação, o homem nunca mais vai falar para ela que é frescura. Até o corpo a gente incha, né? Tem essas dores, é tanto física como também, como o senhor falou, neural. Mas assim, ó, porque o estresse e o TPM, estresse e a TPM, parece que andam de mãos dadas. Existe alguma explicação científica para essa ligação, doutor? Sim, claro, claro que existe, né? O estresse, ele ocorre quando há um excesso do hormônio chamado cortisol. Quando ele se eleva muito, olha só, quando ele se eleva muito, ele afeta drasticamente o equilíbrio do neurotransmissor, nós temos um neurotransmissor, né, chama-se GABA, né, ácido gama aminobutírico.
E o GABA é quem é o principal neurotransmissor que mantém o nosso cérebro em equilíbrio. Então, quando o estresse, o estresse só aumenta porque aumenta o cortisol, né? Que é esse hormônio, né? Então, quando ele aumenta muito, ele desequilibra o outro. Veja que tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio nas coisas que você faz, nas coisas que você come, nas coisas que você bebe, você vai ter problemas, né? Então, o GABA ele é o freio natural do sistema nervoso, responsável por acalmar e reduzir a irritabilidade, né? Então, quando o GABA está baixo, o que acontece? O estresse toma conta, certo? E aí surge o quê? A irritabilidade, surge a ansiedade, surge a dificuldade de concentração, qualquer coisinha a pessoa estoura, né? E esse descompasso neural, ele agrava os problemas da TPM, certo? Tornam o quê? As mulheres mais sensíveis, mais reativas do que o que já são, desculpa aí, as situações do cotidiano, certo? Então, nesses casos, ela não tem TPM, quando ela está com excesso de estresse, com excesso de cortisol. Ela está com TDPM, que é já um transtorno maior, chama-se transtorno disfórico pré-menstrual, que é muito mais grave e mais perigoso. Ou seja, você juntou o fogo com a pólvora, e aí, Explodiu. bum. Então tem que ir já cuidando da alimentação também, que isso influencia muito, né, doutor? Com Agora tem certeza. homens que falam assim, doutor, isso é coisa da cabeça dela. Como que a gente pode ajudar esses homens a entender que TPM não tá na minha cabeça, não é coisa da minha cabeça, não é frescura? Exatamente. É importante explicar isso, né, para os homens, né, que a TPM ela envolve alterações reais, químicas, orgânicas e mexe muito com a parte emocional, né? E esses sintomas eles só acontecem quando está no período pré-menstrual. Então, muitos homens e também muitas mulheres não sabem interpretar corretamente esse período pré-menstrual. Então, no momento que o casal tivesse conhecimento, entender dos procedimentos, né? Porque isso é uma coisa que ocorre todos os meses. Então, a frescura vai desaparecer, porque vai começar a haver entendimento, conhecimento. Então, no período pré-menstrual, acontece a redução do neurotransmissor como o GABA, além das oscilações do estrogênio e da progesterona, como eu já falei. E isso causa uma sensibilidade emocional muito grande, né? E entrando a parte estressante, né? A pessoa fica excesso de irritabilidade, qualquer coisinha, né? A pessoa é um fio descapelado, né? E a Uhum. pessoa também está sofrendo, ela está sentindo dor, está sentindo cômodo, né? Então, para que o homem entenda, quando ele perceber que a esposa está entrando, ou a namorada está entrando no período pré-menstrual, acontece três elementos que vão estar em desequilíbrio e eles são a chave de você entender o problema. É a diminuição do GABA, o desequilíbrio do estrogênio e o desequilíbrio da progesterona. Três coisas: GABA, estrogênio e progesterona. São as chaves Então para lembre que se possa dessas cumprir. três palavras, gente. É o gap, GABA, estrogênio e progesterona. É o gap, né? Então, você compreendendo isso, é, 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 o homem quanto a mulher vão se policiar mais, né? Tanto para compreender e o outro tanto para se dominar, né? Então, imagina só se durante uma vez por mês o corpo do homem também fosse submetido a uma montanha-russa hormonal. Ele também teria dificuldade de controlar o humor, não é verdade? Mas doutor, mas espera aí. Os homens sofrem com algum tipo de TPM? Existe alguma versão masculina de oscilações emocionais e hormonais? Porque é só a gente que sofre ou ele só vê a gente sofrendo? Conta aí para nós, doutor. Bom, veja bem, embora não exista oficialmente, né, uma TPM masculina, muitos homens apresentam a chamada XI. Sabe o que significa XI? É conhecida como a Síndrome do Homem Irritável. SHI. SHI. XI.
Então já sabe, né? Síndrome do homem irritável. E por que que acontece isso? Primeiro, maus hábitos de vida, né? Porque você sabe que a maioria dos homens tem maus hábitos, né? Muitos bebem, muitos fumam, muitos comem desenfreadamente, comem de tudo, não tem freio para nada. Hoje, as mulheres estão se cuidando muito mais. Eu fico impressionado aqui em Maceió, às vezes eu saio assim à rua, vou fazer alguma coisa, a quantidade de mulheres praticando exercício é 100 vezes maior do que você vê dois homens vezes 100 mulheres. É. Eu digo, rapaz, a coisa inverteu, né? Porque antigamente eram os homens que se cuidavam, os homens gostavam de ter boa aparência. Hoje não, é tudo com um buchinho, parecendo uma bola na frente, né? E achando bonito, e achando bonito. Então, os desequilíbrios dos níveis de hormônio, principalmente a testosterona no homem, é crucial, né? Então, aumenta aí o estresse crônico, né? Também pelos desafios diários que os homens têm que enfrentar no seu dia a dia, na sua luta com diversos tipos de pessoas, né? E isso causa irritabilidade, fadiga, baixa motivação, alterações de humor, ou seja, homens e mulheres sofrem com desequilíbrio hormonal, apenas de formas diferentes, tá? Hum, TPM para as mulheres e Xi para os homens. A TPM é mensal, vai e volta. hum. A Xi pode ser mais duradoura para os homens, né? Então, todo caso a gente precisa se cuidar. Mas assim, ó, no dia a dia, o que que os homens eles podem fazer de uma forma prática para apoiar as mulheres que passam por esse período, por essa fase difícil todo mês? Existe alguma coisa, algum hábito, alguma atitude que pode fazer diferença para ter um ambiente mais harmonioso como casal, como pai, mãe, e assim vai? Como que seria, doutor? Bom, essa é a pergunta-chave, muito importante para que todos nós possamos ter bastante atenção, tá certo? Algumas atitudes simples podem fazer uma grande diferença, né? Sun Tzu foi o senhor das guerras, né? Ele escreveu sobre como deveríamos entrar para as guerras, né? Como você deve se preparar. Ele disse o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Mas se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória você ganha, né? Você vai sofrer uma derrota. Agora, se você não conhece o inimigo e nem conhece a si mesmo, você vai perder todas as batalhas. O que eu quero dizer com isso? Você precisa entender o que está acontecendo com você. Qual é o processo que está acontecendo? Nós já sabemos aqui. É o GAP. GABA, estrogênio e testosterona. Né? Então, compreender o princípio e o fim dos eventos hormonais, quando eles ocorrem, saber as datas dos períodos menstruais, vai te dar tempo para você se preparar para essa guerra biológica que acontece dentro de você. Demonstrar empatia e compreensão, né? Entre ambos, né? Evitar discussões desnecessárias, manter o equilíbrio emocional. Tem um ditado que diz assim: quando um não quer, dois não brigam, né? Então, quando você perceber que a sua parceira está agitada, é só você olhar a data. Fica de olho no calendário. Quando você chegar, epa, tá chegando, é hora do combate. Aí você já se prepara, né? Bota a armadura direitinho, para você dar a sua O caso esposa. é sério. O caso a gente ri, mas o caso é sério, né, doutor? É seríssimo, porque uma pessoa está sofrendo, uma É, pessoa está sofrendo, né? E sofre mais quando ela percebe que o outro não a compreende, não está compreendendo. Porque nós temos que entender, gente, de uma vez por todas, homem é uma coisa, mulher é outra coisa. São organismos diferentes, certo? São diferentes, reações diferentes. A mulher age, pensa de uma forma, o homem age e pensa de outra forma, entendeu? Então, são essas duas fases que se complementam e formam um ser humano integral. Por isso que a palavra de Deus diz que quando o homem se casa com a mulher, ele se torna um. Os dois se tornam um, porque é a junção dos verdade. dois que é um ser completo, entendeu? Olha que coisa linda. Esse é um sentido. Teve alguém que falou assim, ó, os gladiadores eles precisam se amar.
Só que, na verdade, a gente não quer brigar, a gente quer paz. E essas dicas que o senhor está dando é incrível. Se o homem tiver isso na mente, que ele tem agora a outra metade dele, ele vai ter agora um calendário mais ativo, né, doutor? Exatamente, porque não nos foi ensinado esse tipo de prática, de procedimento, de entendimento, né? Então, a gente vai fazendo, ninguém, às vezes a mulher também nem se importa, não liga, fica no acaso. Não, ela tem que ter o calendário, está chegando, eu vou me preparar para o combate. Ó, se prepare que já estamos entrando na fase perigosa. Então, o cara já está, né, consciente que vai passar um período, né, de turbulência, mas depois é só alegria. Só que o senhor falou aí, então, estresse. Falou de TPM, mas gera também o estresse. Sim. Nós estamos vivendo num mundo acelerado. Que impacto o estresse? Existe estresse crônico e que impacto ele tem, né, na saúde hormonal, tanto dos homens quanto das mulheres? Olha, o estresse crônico, que hoje é muito comum, né? Ele prejudica o equilíbrio de todo o nosso organismo, tá certo? Principalmente afetando o eixo que nós conhecemos como HPP, que é hipotálamo, pituitária e pineal. Essas três glândulas, elas são fundamentais para a nossa homeostase, ou seja, todos os nossos processos físico-químicos internos do nosso corpo. Essas três glândulas, do tamanho do carocinho de um grão de feijão, controla toda a nossa harmonia, né, do nosso corpo. Então, uma das principais causas desse aumento de estresse é a quebra do ciclo circadiano. Você sabia do ciclo circadiano? Ou seja, o nosso relógio biológico. Hum. Todos os dias nós temos 12 horas dia, 12 horas noite. 12 horas dia, meu corpo reage de uma forma. 12 horas noite, meu corpo reage de outra forma. 12 horas dia, trabalho. 12 horas noite, manutenção. Então, como nós quebramos isso, ninguém quer saber de nada de ciclo biológico, faz de tudo, né? Então, isso vai quebrando toda a harmonia do nosso corpo, obrigando-o a se buscar esse equilíbrio. Então, o que é que acontece? As pessoas dormem tarde demais, que a noite não foi feita para dormir tarde, a noite foi feita escura para a gente fazer duas coisas: dormir e fazer menino, só. Entendeu? Não foi feito para comer, não foi feito para ir para festa, não foi feito para nada, foi feito para dormir. Tá? Dorme com a luz acesa no quarto. Você está acabando com a sua pineal, com a sua pituitária. Por quê? Porque essas glândulas, elas produzem hormônios, e só produzem se estiver no escuro, certo? Acorda cedo demais, dorme tarde demais, acorda cedo demais. O que é que acontece? Desgaste do seu corpo. A sua idade biológica vai lá para a estratosfera, né? E isso tudo prejudica a produção de melatonina, aumenta o cortisol, processo da autofagia cancelado, restauração hormonal noturna prejudicada, né? Os hormônios em desequilíbrios, a função reprodutiva prejudicada, desequilíbrio da tireoide, e tudo isso influencia negativamente a saúde mental da pessoa, né? Por isso que hoje a pessoa vai chegando a certa idade e começa a esquecer de tudo, vai esquecendo as coisas. Ah, é da idade, ah, é da idade. Não é não, filhinho. É do seu desgaste biológico que você está causando para o seu organismo. Com isso, o corpo entra em um colapso hormonal, o sistema nervoso fica hiperativo, os níveis de GABA despencam com isso e surge mais o quê? Ansiedade, irritabilidade e sintomas físicos intermináveis, entendeu? Então, isso é o Então, estresse. doutor, então, no ponto de vista natural, porque o senhor está falando sobre a questão do ciclo, a pessoa tem que ter a sua hora para dormir, a sua hora para manutenção, a sua hora para trabalhar. Mas tem, então, o que que a pessoa ela pode fazer para minimizar esses sintomas do estresse e do TPM? Já que é homem e mulher, todo mundo precisa fazer essa manutenção. Existe alguma abordagem que realmente funciona? Ah, sim, certo? É esse o segredo que nós vamos revelar aqui em primeira mão, né? A primeira coisa você tem que entender.
que o nosso corpo ele é primitivo. Lembra lá dos primeiros seres humanos que surgiu na Terra? Vamos lá, Adão, Eva, de lá para cá, houve um casal para surgir, né? Senão não teria, né? Se fosse dois machos ou duas fêmeas, não tinha nada. Até hoje não tinha acontecido nada. Então, tinha lá um macho e uma fêmea. E isso aí veio até os nossos dias de hoje. Então, nosso corpo ainda é primitivo. Nosso corpo precisa das coisas da natureza. Então, primeiro é reconhecer que existem processos que você pode implementar na sua vida, né? Na sua vida, para que o seu organismo possa estar sempre sendo abastecido de substâncias naturais para que o seu corpo, de uma forma, digamos assim, fortalecida e vitalizada, possa gerar combustível, né, para que você possa viver muito, com bastante equilíbrio, né, tanto físico, emocional, orgânico, e isso vai trazer para você uma vitalidade natural, sem haver necessidade de você inventar muita coisa, entendeu? Então, uma das coisas que causa muito problemas para a saúde das pessoas é as deficiências de minerais. Uhum. Nós temos dois minerais, Débora, que são bastante importantes para o nosso organismo, que é o cálcio e o magnésio. Então, esse desequilíbrio causa toda essa desarmonia que nós começamos a falar no início, de TPM, Xi, né? Uhum. E ansiedade, né? Desarmonia na produção de hormônios, tudo isso está baseado, cientificamente comprovado, pela deficiência de minerais. Então, o magnésio, só para você ter uma ideia, é conhecido como o mineral anti-estresse. Ele é essencial para a produção de GABA e para o relaxamento muscular. Olha só, mais de 300 reações químicas no corpo necessitam de magnésio. Agora, você imagine se a pessoa, né, não está, digamos assim, tendo uma boa alimentação, não está suprindo essas necessidades minerais que vêm da terra, tá certo? Para o seu organismo, tá? O cálcio. O cálcio é importante para a transmissão dos impulsos nervosos. Aí agora você imagine, né? Se você está com baixa de cálcio, baixa de magnésio, o seu organismo vai entrar num processo de desequilíbrio, né? Porque o nosso corpo não produz magnésio nem cálcio, você tem que trazer de fora, certo? Hum, entendi. Então, agora entrando assim nessa forma prática, o senhor falou sobre o cálcio e magnésio que tem que ter equilíbrio. Então, tem uma solução acessível para todas as idades, todas as classes, principalmente para os casais, para que eles possam ter esse equilíbrio no corpo. E a gente já sabe que a gente precisa consumir minerais. Então, como que o senhor pode explicar um pouco mais sobre isso, principalmente sobre o cálcio e magnésio? Ó, veja bem, o maior nutriente da terra para todos os seres vivos chama-se água. Sem água, sem chance de ter vida na terra, certo? E toda água natural, ela é riquíssima em minerais. O pessoal fala H2O. Não é só H2O que a água tem. A água tem, né, muitos minerais. E os principais da água, por isso que acontecem as reações químicas no nosso corpo, né? Quando a gente consome uma água de qualidade, é justamente o cálcio e o magnésio. São importantíssimos para essas funções que mantêm o nosso corpo equilibrado, né? Sem TPM, sem estresse, imagine. Né? Então, se você está sofrendo com TPM, se você está sofrendo com estresse, meu amigo, minha amiga, você está com deficiência de cálcio e magnésio, tá certo? E um processo também muito importante, a desidratação. Então, primeiro, nós precisamos reconhecer que existem
diversos tipos de água que é fornecida à população, não é verdade? Mas nem todas nos convêm. Devemos buscar conhecer o que é água viva, o que é uma água que dá vitalidade. Hoje nós temos a possibilidade de ter a água tratada magneticamente. A água tratada magneticamente, ou água magnetizada, ela tem efeitos reais no nosso metabolismo celular. Porque é uma forma de você ter em casa uma água idêntica, ou até melhor, do que você tem na natureza, numa cachoeira, num rio, né? Porque a água tem que estar em movimento, tá certo? Então, foi desenvolvida uma tecnologia há 21 anos atrás, quase a minha idade de profissão, o silosimol, que é esse aparelhozinho aqui. Ó. Aqui está a chave que vai abrir as portas da sua saúde, tá certo? Ele gera um campo magnético com 4.800 graus de potência, né? E isso altera a estrutura molecular da água, causando a tal da hidrólise, quebra a molécula da água, né? Melhorando a sua capacidade de hidratação, transporte de minerais, alcaliniza o sangue 6 vezes mais rápido que uma água comum, tá certo? O que torna o nosso sistema de defesa mais eficiente. Como ele é associado com esse verdinho aqui, ó, que é o Top H+, certo? Ele contém pedras de dolomita ricas, riquíssimas em cálcio e magnésio, e oferece ao organismo os dois minerais fundamentais para o equilíbrio hormonal e o relaxamento do sistema nervoso. Com isso aqui, o seu GABA vai ficar lá em cima e você vai passar por essa fase tranquilamente, né? Suave, Hã? suave na nave, como diz, né, doutor? Não sabe nem o que é isso. Acaba, né? É isso mesmo, Livra-se doutor. dos sintomas, tá certo? Isso é maravilhoso. Nós descobrimos, então, ó, vocês fiquem atentos, descobrimos a solução para o nosso TPM e estresse. Eu falo por mim, daqui a pouco vocês vão entender mais. Tem até um casal que eu quero que o senhor entenda sobre essa situação, a realidade. O que aconteceu com eles? O Genivaldo e a Sheila. Ô, Genivaldo, você levanta a mão, por favor. Genivaldo e Sheila. Espera que você vai ver que coisa incrível que aconteceu com eles, doutor. Aqui estão perguntando se pode comprar. Você pode comprar esse combo, sim. E a gente vai falar sobre isso, sim, viu? Cadê o Daqui a Genivaldo e a pouco. Sheila? Achou, já colocaram aqui, ó. Oi, Genivaldo, oi, Sheila. Sejam muito bem-vindos. Gente, olha que incrível. Vocês vão ver o seguinte: o homem ele já sofre por natureza no período TPM. Nós vamos conhecer a situação do Genivaldo. Ele, além de cadeirante, ainda tinha que cuidar da mulher com TPM. Veja aí a situação, doutor. Daí você tira, doutor. Ô, Sheila, fala para nós, como que era a sua situação na época da TPM? Oi, gente, boa noite. Está me ouvindo direitinho? Estamos te ouvindo, minha flor. Tá? A internet Então, aqui não está muito boa, não. A internet aqui não está muito boa, não. mas pode Então, falar. por conta da endometriose, eu tinha muito, por conta da endometriose, eu tinha muitas dores, né? Fortíssimas, incapacitantes. Então, por conta disso, a minha TPM era muito mais grave. Então, meu nervosismo era muito maior. É mesmo. Ah, então você sentia as dores da endometriose. Sim. E você, Genivaldo, como que passava essa situação aí com ela? Conta aí para nós. Era complicado, assim, primeiro por ver ela passar por tantas dores, né? Eram as dores, assim, de ver ela chorar e tudo. E você fica meio, como pode dizer, você quer fazer alguma coisa e às vezes você não pode fazer muito, é só mesmo apoiar, entender ela, né? Eu procurei sempre entendê-la, né? Nos momentos, às vezes que ela ficava mais irritada, eu entendia, procurava sempre entender que
é daquele período, tanto é que depois, já várias vezes, já, depois que passar ali o período, ela me pediu desculpa por um jeito, talvez, que ela falou. Doutor. Aí eu sempre procuro entender que é daquele dia ali, daquele período, e depois fica tudo bem. Então acontecia de ela explodir mesmo, né, Genivaldo? Agora, assim, Sim, geralmente, doutor, você é. fala que o homem ele tem que sair correndo. Você tinha como sair correndo, Genivaldo? Não tinha como sair correndo. Eu sou Eu não cadeirante, tinha. eu e ela somos assim, vinte Tinha e que quatro horas entender. por dia junto, né? A gente só vai junto, e é 24 horas por dia, então não tem como correr. Então, agora então, o que que aconteceu com, como que foi o tratamento, Sheila? Então, faz 2 anos que a gente está fazendo uso do projeto. E no meu primeiro mês de uso, faltava poucas semanas para mim começar a entrar no meu período, né? Como eu já fazia a marcação tem um aplicativo que acompanha meus dias e tal, então eu sabia os sintomas que eu já estava sentindo, o que que era. E aí eu comecei a fazer o uso do projeto e acontece que eu perdi esses dias porque eu não tive os sintomas. Então comigo foi um pouco mais rápido, né? No mesmo mês que eu comecei a usar, fazer o uso, eu já não tive mais os sintomas da TPM como eu tinha. Olha que incrível. E aí, como foi a sua reação, Genivaldo, com isso? No caso, cortou um pouquinho. Bom, no caso foi maravilha, né? Porque não ver ela sentir dores, não ver mais minha esposa chorar com dor, foi algo muito bom, porque, como eu disse, a gente talvez ficava querendo fazer alguma coisa e não podia. E agora a gente achou algo assim que a gente não esperava, né? Uma solução que a gente ficava pensando o que que a gente poderia fazer. Porque eu tomava remédio, fazia outra coisa e tinha dia que não passava. Então, ter essa solução foi maravilha. Ver ela sem dor, ver ficar menos estresse, menos tudo, então foi muito bom. Ai, que maravilha. E hoje, vocês trabalham juntos com esse projeto de saúde? Sim, nós trabalhamos juntos e é muito bom porque como o Gene ele é cadeirante, então acaba que ele é limitado, né? E moramos numa cidade muita ladeira, então não tem como ele estar saindo em busca de pessoas para ter o projeto. Então a Timol, ela ilimitou ele, deixou ele sem limites para trabalho. Então ele fala com quem vem nos visitar, né? Vem uma visita em casa, então ele já fala do projeto. Ele trabalha pela internet, também pelo telefone. Então poder trabalhar com ele o dia a dia é maravilhoso. Gente, vale ou não vale a pena trabalhar com esse projeto de saúde? Olha que palavra linda que ela disse. A Timol tornou Genivaldo ilimitado. Valeu a pena, não foi? Obrigada, viu? E a gente vai querer depois, ó, depois vocês colocam mais sobre vocês nas redes sociais, para todo mundo ficar sabendo o quanto a Timol tornou vocês ilimitados. O senhor acha o que sobre isso, doutor? É maravilhoso. Cada dia, cada segunda-feira que a gente acompanha aqui os depoimentos desse casal e outros, né? O Genivaldo e a Sheila, provaram na prática, né, que existe sim sempre uma saída, né? Eu costumo dizer que saúde é o bem mais precioso que nós temos. E cada um de nós devemos aprender como cuidar melhor do nosso corpo, de forma natural, tá? De forma natural. E o bem mais precioso que nós temos na natureza chama-se água, tá? Só que não é qualquer água, como nós falamos, né? Então, o que é que aconteceu com a Sheila, né? Depois de muito sofrer, né? Acredito que tomou muitos remédios, muitas coisas para tentar evitar e nunca conseguiu, tá? E resolveu acreditar no projeto de saúde da Timol, né? E isso aí fez toda a diferença na vida dele. Vejo que ele hoje, esse casal hoje, está levando esse conhecimento para outras famílias, né? Porque o benefício que eles tiveram, eles querem levar para outras pessoas. E é assim com todos nós, né? A gente não pega esse conhecimento e guarda em casa para ficar só eu, não. A gente quer que
que as pessoas também participem, que as pessoas também se sintam bem, que as pessoas também se livrem dos seus sofrimentos, né? Buscando as suas alternativas, né? Você tem que buscar as suas alternativas, né? Você tem que sair. Então, é importante, porque, como ela me disse, já há 2 anos que ela está usando esse projeto, não é isso? E, então, deve estar os dois aí com sangue, né? Limpinho, limpinho. Ai, obrigada, doutor. Doutor, peraí, ó. Peraí que a gente tem algumas informações para passar, só que o senhor vai ficar aí que tem mais informações que o senhor vai dar, mais dicas para nós aqui, viu? Sheila, Perfeito. Genivaldo, obrigada, obrigada. Aqui, ó, para você, Sheila. Esse aqui é para você, Gene. Obrigada, viu? Agora, sabe o que que Sucesso, acontece? Você sucesso, falou o viu? quê, doutor? Sucesso para eles, né? Ah, sucesso, com certeza. Sabe o que que eles estavam, sobre o que eles falam? É sobre esse projeto maravilhoso aqui, gente, ó. A nossa tecnologia, o Combo Mega. O que que ele faz? Reduziu radicais livres desse casal. Alcalinizou o organismo deles, preveniu a osteoporose, reduziu triglicérides, melhorou a oxigenação sanguínea, principalmente no caso da Sheila, a oxigenação sanguínea, e ajudou no aumento de minerais na água pelo Top H+. Esse aqui é o nosso carro-chefe. Fala, minha querida Josi, fala comigo, meu coração. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Débora, mas que matéria mais esclarecedora essa, não é? Foi, foi show, não foi? Foi show demais. Eu quero só agradecer, né, a você. Primeiramente, agradecer a Deus por nos ter proporcionado esse momento maravilhoso aqui com todos nós, né? Agradecer ao doutor Carlos Henrique por ter tido a brilhante ideia, né? Com certeza não foi dele, foi o criador que colocou na mente dele de desenvolver essa empresa maravilhosa para trazer esses produtos que restaura a saúde das pessoas, né? A você, Débora, pela sua brilhante condução aqui do nosso bate-papo, né? A participação da Josi também, ao Paulo, né, aos convidados, né, e sem esquecer, né, o Genivaldo e a Sheila, né, que deram o seu testemunho e abrilhantaram Top. aqui o nosso encontro, né, e a todos os distribuidores da Timol. E eu quero dizer o seguinte, gente, há uma passagem bíblica que diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento, ou seja, o povo está morrendo por falta de conhecimento. Então, hoje, você não vai poder dizer isso, tá? Porque o conhecimento está aqui, nesse livro maravilhoso da Timol, que vai tirar todas as dúvidas sobre tudo isso que foi falado aqui, sobre os benefícios da água tratada magneticamente para o nosso organismo, tá certo? E eu quero dizer o seguinte, olha, a água é a vida do nosso planeta, é a vida do nosso corpo, é a vida dos pássaros, das árvores, de tudo que existe na face da Terra. Vocês vejam que nos outros planetas que estão buscando vida, estão procurando água. Porque se não tiver água, não adianta nada, tá certo? Então eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte: é muito fácil você cuidar da sua saúde física. Também é muito saudável você cuidar também da sua saúde financeira, tá? Porque quando você juntar essas duas coisas, você vai estar muito feliz. Saúde no corpo, saúde no bolso. E isso vai nos dar muita satisfação para a gente continuar a nossa vida. E se vier uma viagem, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, agradeça. Você merece. É o E eu encerro resultado do nosso trabalho, né, doutor? do seu trabalho, do seu esforço de levar esse projeto para o maior número de pessoas que você puder influenciar nessa vida. As pessoas vão te agradecer. Então, que o teu remédio seja a tua água magnetizada, o teu alimento natural, o teu jejum semanal e o teu sono restaurador. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos nós, Obrigada ok? pela parceria, doutor. Top, foi top. Obrigada a todos.